Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da segunda parte do segundo livro de Samuel. Sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e mediu 2 cordéis para os matar, e um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, reservando apenas cavalos para 100 carros. Os sírios de Damasco vieram socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Mas Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor lhe dava a vitória por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam, e os trouxe para Jerusalém. De Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, ouviu que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou-lhe seu filho Jorão para saudá-lo e para felicitá-lo por haver pelejado contra Hadadezer e o haver derrotado, pois Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, 11 os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi ganhou nome para si. E quando voltou, matou no Vale do Sal a 18.000 edomitas, e pôs guarnições em Edom, pô-las em todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor lhe dava a vitória por onde quer que ia. 15. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram ministros de estado. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. E prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos,
e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Depois disto morreu o rei dos Amonitas, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. Davi, pois, enviou os seus servos para o consolar acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos Amonitas. Então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor: Hanum, pensas porventura que foi para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade e para a espiarem a fim de transtorná-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. 6. Vendo, pois, os amonitas que se haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram e alugaram dos sírios de Bet-Reobe, e dos sírios de Bet-Reobe, e dos sírios de Sobá, 20.000 homens de infantaria, e do rei de Maacá, 1.000 homens, e dos homens de Tobi, 12.000. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os amonitas, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e de Reobe, e os homens de Tobi e de Maacá, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu alguns homens dentre a flor do exército de Israel, e formou-os em linha contra os sírios, e entregou o resto do povo a seu irmão Abisai, para que o formasse em linha contra os amonitas. E disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Tem bom ânimo, e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e o povo que estava com ele travaram a peleja contra os sírios, e estes fugiram diante dele. E, vendo os amonitas que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. Então Joabe voltou dos amonitas e veio para Jerusalém. Os sírios, vendo que tinham sido derrotados diante de Israel, trataram de refazer-se. E Hadadezer mandou que viessem os sírios que estavam da outra banda do rio. E eles vieram a Elã, tendo à sua frente Sobaque, chefe do exército de Hadadezer. Davi, informado disto, ajuntou todo o Israel, e passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel. E Davi matou deles os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria, e feriu a Sobaque, general do exército, de sorte que ele morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram. E os sírios não ousaram mais socorrer aos amonitas. Tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas, e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ora,
Aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois, ela voltou para sua casa. A mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Como vives tu, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta: ponde Urias na frente onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem matou a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebés? Por que chegastes tão perto do muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu, pois, o mensageiro, e tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. Disse o mensageiro a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa, e ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara.
ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa, e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo o Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morreras. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele, para o fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos: Morreu a criança? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer. E lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste. 22. Respondeu ele: Quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: Quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos amonitas, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá, e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma-a, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo,
e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa, e foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo, e, trazendo os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Amnon, até adoecer, por amar sua irmã, pois era virgem, e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou: por que tu de dia para dia tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim? Então lhe respondeu Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar: vai à casa de Amnon teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa, e amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos, e tomou a panela, e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara, ao seu irmão Amnon. Quando lhe os chegou, para que ele comesse, Amnon pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, sentiu Amnon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu: não há razão de me despedires. Maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém, ele não lhe quis dar ouvidos, mas, chamando o moço que o servia, disse-lhe: deita fora a esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então, o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou Tamar, desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosquiadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei.
Foi, pois, Absalão ter com o rei, e disse: Eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão instou com ele, todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-lhe Absalão: Ao menos, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: Para que iria ele contigo? Mas como Absalão instasse com o rei, este deixou ir com ele Amnon e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então matai-o. Não tenhais medo, não sou eu quem vô-lo ordenou. Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: Não presuma o meu senhor que mataram todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração ao rei meu senhor o pensar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão, porém, fugiu. E o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, orou. E eis que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei. Conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a sua voz, choraram. E também o rei, e todos os seus servos, choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu, e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Tendo Absalão fugido para Gesur, esteve ali 3 anos. Então, o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sagaz e disse-lhe: Ora, finge que estás de nojo, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e faze-te como uma mulher que há muitos dias chora algum morto. Vai ter com o rei, e fala-lhe desta maneira. Então Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta, pois, indo ter com o rei, e prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: Salva-me o rei. Ao que lhe perguntou o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade, eu sou viúva. Morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo, e não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que matou a seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, de modo que exterminemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte a não deixarem a meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. Respondeu a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inculpável o rei e o seu trono. Tornou o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue
não prossiga na destruição, e não extermine a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum cabelo de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. Respondeu ele: Fala. Ao que disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Pois, falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e serereis como águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, e porque o povo me atemorizou, pelo que dizia a tua serva, falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus, tanto a mim como a meu filho. Dizia mais a tua serva: Que a palavra do rei meu senhor me dê um descanso, porque como o anjo de Deus é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Tornou a mulher: Fale agora o rei meu senhor. Perguntou, pois, o rei: Não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu a mulher: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei meu senhor. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar a feição do negócio, é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que faço o que pedes. Vai, pois, e faze voltar o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou com o rosto em terra, e fazendo uma reverência, abençoou o rei, e disse Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesui, e trouxe Absalão para Jerusalém. E disse o rei: Torne ele para sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não foi à presença do rei. Não havia em todo o Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. 26. E quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então Absalão mandou chamar Joabe para o enviar ao rei. Porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos: Vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele tem cevada. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio ter com Absalão em casa e lhe perguntou: Por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vinde Jesur. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e, se há em mim alguma culpa, que me mate. Foi, pois, Joabe à presença do rei, e lhe disse. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão.
Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.